Queridos, vamos pegar nossos livros, o livro Nascida Mente e também a Bíblia. Pode abrir o livro Nascida Mente na página de número 123. Este capítulo, que é o capítulo de número 8, ele traz dois temas, né? A marca do anticristo e o selo de Deus. Isso porque o Apocalipse claramente nos fala de duas marcas, de dois selos, de dois selamentos. É importante que quando nós lemos o Apocalipse, nós atendamos para um aspecto crucial de que o Apocalipse, dentre outras definições que nós poderemos trazer, ele é o livro das consumações. É o livro da consumação de todas as coisas. Então, no âmbito da revelação de Deus, de Gênesis até o Apocalipse, nós temos aí uma crescente, né? Já houve quem dissesse que em Gênesis nós teríamos como que as sementes das verdades divinas em relação ao homem, e essa semente é como se elas fossem desenvolvendo, crescendo ao longo da Escritura. Isso é uma metáfora, né? Até atingir o Apocalipse, quando nós teríamos ali não somente a frutificação dessas verdades, mas o seu pleno amadurecimento. Ou seja, o que será o Apocalipse, efetivamente falando? Quando acontecerá? Por que acontecerá? Quando se dará o cumprimento pleno do Apocalipse? Ora, quando todas as coisas positivas e negativas, as coisas relacionadas ao pecado e as coisas relacionadas a Deus, quando elas atingirem o seu pleno crescimento e o seu amadurecimento. Aí a ideia é que o Apocalipse seria uma grande colheita, finalizando todo um processo que começou em Gênesis e que tem a sua consumação no Apocalipse. Logo, se nós entendermos essa metáfora, fica fácil de nós compreendermos por que o Apocalipse vai dizer, por exemplo, de duas mulheres, sendo uma prostituta e a outra uma noiva pura, para contrastar duas qualidades de povo, de humanidade, de homens. Por que a Bíblia fala de duas cidades, uma cidade profana, perversa, que é a grande Babilônia, e a outra que é a Nova Jerusalém, a noiva e esposa do Cordeiro? E por que o Apocalipse fala de dois selos, né? Que é a marca da besta, os homens serão selados com o número 666, e o selo de Deus, ok? Em que os homens serão selados também com o selo de Deus. Ou seja, a consumação aponta essas duas possibilidades, esses dois extremos, né? Queremos estender nossas saudações aos irmãos de casa, que parece que agora deu certo. Estão me acompanhando aí, né? Vamos seguindo adiante, tá, queridos? Bem, então é importante nós entendermos que esses aspectos, eles falam de duas edificações. Quando se diz cidade, porque a Bíblia vai comparar o homem a cidades. A grande Babilônia, que é uma grande cidade perversa, ela representa a humanidade caída no seu pleno estado de rebelião contra Deus. Ao passo que a Nova Jerusalém, uma outra cidade, fala de todos os eleitos de Deus, tanto os do Antigo quanto do Novo Testamento, em pleno estado de glorificação. E por que a Bíblia, ela compara, ou ela representa esses dois grupos de pessoas com cidades? Cidades, né? Porque uma cidade, ela é uma obra de edificação.
Lembra que lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, salvo engano, Paulo vai dizer, referindo-se à igreja, né? Que nós somos cooperadores de Deus, nós os apóstolos, né? E vocês, igrejas, são o edifício de Deus. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, versículos 22, que todos nós estamos sendo edificados, uma habitação. Então, a ideia de cidade, ela evoca a ideia de edificação. E a palavra edificação, essa ideia de edificar algo, de construir algo, evoca a ideia de formação. Ou seja, o homem ele pode estar sendo formado, isto é, edificado, enquanto grande Babilônia, ou ele pode estar sendo edificado como Nova Jerusalém. É uma formação que se dá no âmbito da consciência humana. A consciência humana, talvez dentre todos os atributos humanos, né, todas as faculdades humanas, a consciência é onde se instaura a parte mais íntima e profunda do ser humano, mais do que a própria alma, que a alma é o próprio ser humano, mas é na consciência que o homem se constrói e se constitui enquanto ser que pensa, que considera, que ama, que odeia, que aborrece e que tem ali a sua existência, o que determina todo o seu modo de ser e todo o seu modo de viver. Por isso que às vezes você chega para um filho, para uma criança, e você exorta, explica a necessidade que ela tem de obedecer, de estudar, de acontecer, fazer tarefa de casa, tarefa de escola, e ele tem profunda dificuldade, enquanto para você aquilo está muito claro enquanto responsabilidade. Por quê? Porque ele não tem ainda uma consciência de si mesmo em relação ao mundo. Logo, ele não consegue ser ou realizar aquilo que nós que estamos com a consciência mais expandida exigimos daquela pessoa. A vida cristã também não é diferente. Nós só podemos realizar a obra de Deus e a vontade de Deus na medida do nosso crescimento de consciência. Por isso que às vezes nós queremos realizar algo e não conseguimos realizar, porque falta-nos o crescimento necessário. Vindo o crescimento, tudo aquilo que outrora era desejado ou desejávamos realizar se torna algo normal. Por quê? Porque a nossa consciência cresceu, se expandiu, ela vai se formando, né? Então esses dois selos do Apocalipse falam, portanto, de um processo de edificação e de formação do homem, seja quanto ao selo da besta, seja quanto ao selo de Deus. Por esse motivo, pega seu livro aí na página 123, e nós teremos aqui, aí no segundo parágrafo, o seguinte: o espírito do anticristo, nós estamos dando continuidade, né? O espírito do anticristo não somente se opõe ao Deus verdadeiro, como também busca tomar-lhe o lugar no coração do homem. Então veja, o espírito do anticristo é uma disposição não somente anti-Deus, contrária a Deus, mas é um impulso que está constantemente tentando, se firmar e se instaurar dentro do homem no lugar de Deus. Há um texto bíblico bastante interessante que pode ilustrar isso para nós. Seria a experiência de Abraão. Poucas pessoas tocaram no significado real da experiência de Abraão em relação a Isaac. No caso de Deus pedir que Abraão levasse Isaac e oferecesse lá no Monte Moriá. Alguém poderia perguntar, tá, mas por que Deus pediria, né? Por que Deus pediria a Abraão para imolar o seu filho lá no monte? Ele fala, não, para testar a fé. Mas será que Deus precisa de testes? Será que Deus precisa testar algo para saber se a fé é genuína ou não?
Porque se Deus é onisciente, logo ele saberia que Abraão entregaria. E sabendo que ele entregaria, por que pedir? Se a fé seria aprovada na antecipação da onisciência divina. Sim ou não? Então, há um motivo porque Deus pede a Abraão para oferecer o filho. E esse motivo não está em Deus, está em Abraão. É em Abraão que acontece a obra que Deus quer realizar com este pedido. Então, imaginem vocês que Abraão era um homem de fé. Foi chamado por Deus para sair de Ur da Caldeia, depois para sair de Harã. E aí começa aquele processo, aquele caminhar de fé. E aí Deus vai tratando com o coração de Abraão. Deus lhe promete um filho, né? Aí Deus tira Abraão, primeiramente, dos seus pais, depois tira Ló. Ele vai tirando os excessos. A caminhada de Abraão, que era uma caminhada de fé, era uma caminhada em que a fé de Abraão ia crescendo e amadurecendo. E esse crescimento da fé e amadurecimento se dá pelo trabalhar de Deus dentro do homem, tirando os excessos, o que é mundano, o que é pecaminoso. É uma caminhada de fé. Quando então Deus deu o filho a Abraão, que foi Isaque, ele já tinha tido o seu filho anterior, que era Ismael, com a escrava, mas Deus não aceitou. Então, quando Deus deu a ele o filho Isaque, da sua mulher Sara, a mulher legítima e a mulher a quem Abraão amava, Isaque, enquanto uma bênção de Deus, o que é algo positivo, entrou no coração de Abraão como uma coisa muito amada. Abraão amou Isaque de tal maneira que tudo agora na vida de Abraão era Isaque, 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 Isaque. E mesmo Isaque sendo uma bênção de Deus, Isaque começa a ocupar no coração de Abraão o lugar de Deus. Mesmo coisas boas que Deus nos dá, se nós não tomarmos cuidado, Ele acaba ocupando em nós o lugar que pertence única e exclusivamente a Deus. Chegou um momento que Abraão estava tomado, ou Isaque estava tomando todo o lugar de Deus no coração de Abraão, e Deus precisava retomar o lugar no coração de Abraão, tirar Isaque, destronar Isaque, para Deus ser entronizado. O que fazer? Deus é muito sábio, né? Isaque precisava ser imolado no coração de Abraão. É no coração que se daria a imolação, porque era lá que ele estava instaurado no lugar de Deus. Essa é a razão porque Deus, ao falar dessa imolação, Deus não disse: olha, Abraão, vai no quintal da sua casa e sacrifica Isaque. Ele não diz isso, ele fala: olha, Abraão, você vai ao Monte Moriá. Aí Deus explica: caminho de 3 dias e 3 noites. E lá no monte você vai oferecer sobre o altar Isaque. Para Abraão, ele pensava num sacrifício material, físico. Agora imagine só, Deus falar: pega Isaque, o filho a quem tu amas. Ele dá ênfase. Não é sacrificar qualquer coisa, é aquilo que tomou todo o seu amor, que sugou todo o teu amor, e ofereça para mim. E agora Abraão começa uma caminhada de 3 dias e 3 noites. Cada passo que ele dava na direção do monte era uma decisão em prol de Deus e uma decisão contrária a Isaque no seu coração. Ele tinha que abrir mão de Isaque, porque oferecer, entregar a Deus, devolver a Deus, é retirar de si e abrir mão daquilo que ele havia recebido. Sim ou não? Então Deus colocou ele caminho de 3 dias e 3 noites, que era o tempo necessário para ele fazer todas as reflexões, para ele considerar Deus agora muito mais do que ao próprio Isaque, para ele colocar o amor a Deus acima do amor do seu próprio filho, de modo que quando ele chegou lá no monte, que ele colocou o seu filho,
que ele foi descer o cutelo, Deus falou: opa, não precisa sacrificar o seu filho deste modo. O seu filho já está sacrificado no seu coração. Deus já reocupou o lugar no coração de Abraão. Essa é a razão porque quando Deus fala também aos filhos de Israel, o famoso Shema, Deus fala assim: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Ou seja, o que se exige do homem é que ele ame a Deus de modo pleno, e todas as demais coisas devem estar sujeitas a esse amor a Deus. Todas as demais coisas. Jesus, ele repete essa instrução e esse princípio no Evangelho por várias vezes. Ele diz: aquele que ama a seu pai, a sua mãe, a sua esposa, a seu filho, ou a si mesmo, mais do que a mim, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Então, todas essas questões, tanto de Abraão, o Shema lá de Israel, esse não amar qualquer outra coisa, nem a si mesmo mais do que ao próprio Senhor Jesus, implica que o coração do homem, ele tem que ser absoluto por Deus. Logo, se Deus quer conduzir o homem a essa entrega plena a Ele, o contrário de Deus, que é o antideus, o espírito antideus e anticristo, ele quer ocupar no homem o lugar que cabe única e exclusivamente a Deus. Dentro do homem, ele quer ser o centro da adoração dentro do homem. Ele quer ser o centro do poder sobre o homem. Então, isso não é algo que se acontece de modo externo. Infelizmente, a teologia, ou melhor, a escatologia convencional, tentando entender o Apocalipse, eles entenderam que, quando diz que irão fazer uma imagem da besta e colocá-la dentro do santuário de Deus, eles pensaram: bem, se vão fazer uma imagem da besta e colocar dentro do santuário de Deus, logo, esse santuário, esse templo tem que ser o quê? Reconstruído, porque não tem mais templo em Jerusalém. Desde que foi destruído no ano 70, nunca mais se ergueu o templo em Jerusalém. Então, quando os homens leem a Bíblia e eles não conseguem ver uma saída, eles forjam uma solução. Bem, então, será construído o terceiro templo. Vocês vão ouvir essa frase muito na internet: terceiro templo, já está sendo construído o terceiro templo, né? Para que, sendo construído o terceiro templo, venha o anticristo, que é a besta, para que os homens façam uma imagem da besta, uma estátua, eles dizem estátua, para colocar essa estátua dentro do templo lá em Jerusalém. Porque assim aconteceu no Antigo Testamento, lá em Antíoco Epifânio. Eles profanaram mesmo o templo de Jerusalém. Só que não podemos nos esquecer que o Antigo Testamento, ele trabalha com sombras, figuras e símbolos. Já o Novo Testamento trabalha com as realidades espirituais e não com símbolos. Logo, a profanação do templo no Novo Testamento não pode ser a profanação de um templo simbólico, de um templo físico, material, porque o grande princípio acerca do templo de Deus, da morada de Deus, do santuário de Deus no Novo Testamento é: Deus não habita em santuário feitos por mãos humanas, não é? Porque o santuário de Deus em que habita o Espírito Santo sois vós. Então, a realidade do templo do Antigo Testamento hoje são os homens. Por isso que Jesus, ele, em João capítulo 2, ele falou assim, olha, falou para os fariseus, né, escribas lá: destruí esse santuário e em 3 dias eu o colocarei de pé. Aí eles ficaram: como pode esse homem levantar o templo em 3 dias, esse templo que foi gasto 46 anos para edificá-lo, como é que você vai agora
é reerguê-lo em 3 dias. Aí o versículo 20 diz: eles todavia não entenderam porque Jesus se referia ao santuário do seu corpo. Ou seja, a habitação de Deus desde sempre foi o homem. Deus já cria o homem enquanto habitação, mas no âmbito da pedagogia, da revelação, do ensinamento de Deus ao longo da Bíblia, Ele fez representar esse homem, essa humanidade, no templo, né? Primeiro no tabernáculo de Moisés, depois no templo de Salomão, né? E agora vem Cristo como o verdadeiro templo, homem. Por isso que em João capítulo 1, versículo 14, diz assim: e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Onde diz lá na sua Bíblia, e habitou entre nós, a palavra habitou é tabernaculou, ou seja, ele estava dentro de um tabernáculo humano, vivendo entre nós. Então, nós entendemos que fazer uma imagem da besta e colocá-la dentro do santuário de Deus, como diz no Apocalipse, na verdade não pode ser entendido como fazer uma estátua e colocar dentro de um templo físico, porque isso não faz nenhum sentido espiritual algum. Agora, fazer a imagem da besta e colocá-la dentro do santuário de Deus, do homem, entendendo imagem não enquanto uma estátua, mas enquanto imagem, enquanto a conformação do homem aos atributos, como diz, Deus criou o homem à sua imagem. Essa palavra imagem, o homem foi criado à imagem de Deus. Você vai pensar numa estátua? Numa imagem de escultura? Numa escultura? Óbvio que não. Essa imagem de Deus fala dos atributos interiores do homem. Logo, colocar a imagem da besta dentro do homem é fazer o inverso do que Deus desejou fazer. Enquanto Deus quer conformar o homem à sua imagem e semelhança, o império das trevas, o mistério da iniquidade, ele quer forjar a imagem anticrística, anticristã, anti-Deus dentro do homem. Se o homem, conformado à imagem de Deus, ele manifesta os ricos atributos de Deus, amor, graça, bondade, misericórdia, perdão e tantas coisas maravilhosas, o que seria o homem conformado à imagem da besta? O que seria o homem, né, que tem dentro dele colocado a própria imagem do anticristo, se não manifestar os atributos perversos da maldade? Por isso que o nosso texto aqui, ele continua dizendo assim, olha, página 123, o espírito do anticristo não somente se opõe ao Deus verdadeiro, como também busca tomar-lhe o lugar no coração do homem. No alto da sinagoga humana, no trono de sua consciência, se assenta a fera do ego. Por isso é dito que ele se estabelece no santuário de Deus, que é o homem, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, o ego é o que faz do querubim Satã. O ego é o que faz do homem Satã. Ou seja, o primeiro lá, o querubim, como é que ele se torna inimigo de Deus, adversário de Deus, opositor de Deus, quando ele diz, eu elevarei o meu trono, diz Lúcifer, acima das estrelas dos céus, e serei semelhante ao Altíssimo. Ele quer um trono acima de tudo, para competir com Deus, ele quer ser Deus além de Deus. E é a promessa que ele faz ao homem no Éden, se você viver pelo fruto da árvore do conhecimento, serás como Deus. E o homem então, a partir dessa promessa de ser como Deus, ele decaiu. E o que faz então o homem desejar o ser igual a Deus? Senão esse sentimento egoísta, egóico. E vale a pena aqui lembrar que quando nós usamos o termo ego, nós não estamos nos referindo ao conceito freudiano de ego. Freud criou a tríade, né?
da estrutura mental do ser humano, que seria o id, o ego e superego. Isso é psicanálise. Nada a ver com o sentido de ego que nós estamos colocando. O sentido de ego que nós traduzimos é uma persona, uma pessoa. A palavra pessoa vem do latim persona, que significa máscara. Quando um ator grego, por exemplo, ele ia encenar numa obra dramática, ele colocava uma máscara sobre o rosto, porque ele iria representar uma outra pessoa que não era ele. Então, se ele estivesse com o rosto descoberto, as pessoas olhariam para ele e poderiam confundir a personagem com ele, com o ator. Para não haver confusão, colocava-se uma máscara. Essa máscara é um outro eu, só que esse outro eu é falso, ele não existe de fato. Por isso que o eu, no latim, ego, quer dizer o quê? Exatamente. O único eu verdadeiro na Escritura é Deus. Quando foi dito para Moisés, quando te perguntarem quem te enviou, diga que o eu sou te enviou. Ora, se eu fosse Moisés, eu perguntaria: ora, mas o Senhor fala que tu és o eu sou, e eu também não sou? Eu? E Faraó também não é um eu? E cada um não é um eu? Ou seja, para Deus só existe um eu verdadeiro. Esse eu é o próprio Deus. E nós só encontramos o significado de nossa existência nele. Ele é o verdadeiro eu que habita todo homem. Logo, quando nós dizemos eu para se referir a mim, isso é um ego, é uma máscara, é uma persona que eu admito querer ser igual a Deus, a quem eu vou agora ficar sempre requerendo adoração e serviço de todas as pessoas. E aqui está a raiz e a razão de todas as misérias da humanidade. Desde as grandes misérias dos povos, das nações, ao longo da história, quanto às misérias que acontecem em pequena escala dentro do seio familiar. Tudo são misérias humanas. Tudo que destrói, tudo que faz o outro sofrer, que te faz sofrer, tudo que machuca, tudo que traz dor, tudo isso é provocado por esse sentimento, por essa disposição, por esse engano chamado ego. E é isso que quer se instaurar dentro do homem, embora já esteja instaurado, mas ele tem que chegar à sua plena frutificação, que é o momento pleno de rebelião contra o Criador. Daí nós temos aqui, página 123. Lendo novamente o segundo parágrafo. O espírito do anticristo não somente se opõe ao Deus verdadeiro, como também busca tomar-lhe lugar no coração do homem. No alto da sinagoga humana, no trono de sua consciência, se assenta a fera do ego. Por isso é dito que ele se estabelece no santuário de Deus, que é o homem, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O número da besta, que é o número do seu nome, expressa bem essa verdade. Na Bíblia, o homem é representado pelo número 6, dia em que fora criado. Ao passo que Deus, na plenitude de sua obra e manifestação, é simbolizado pelo número 3, que seria o Deus Trino, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, não enquanto necessariamente uma trindade essencial, mas sobretudo enquanto uma trindade econômica. Por isso se diz aqui, ao passo que Deus, na plenitude de sua obra e manifestação, é simbolizado pelo número 3. Quando o homem, que é o 6, usurpa o lugar da divindade, que é o 3, tem-se 6, 6, 6, 666. Eis a razão porque a marca do anticristo é 666. 2 pontos. A consumação final e máxima
do intento da serpente desde os primórdios da história, e sereis como Deus. Então, está muito claro isso para nós. Portanto, a marca da besta é um selo espiritual gravado na alma do indivíduo. Refere-se à formação de uma consciência, por isso diz na testa, né? O selar na testa, formação de uma consciência anticrística, contrária aos princípios do Evangelho, e que se manifesta exteriormente pelas obras praticadas. Olha, a mão direita, o selo na mão direita, a sua ação tem-se na testa e se reflete na ação, segundo as intenções e propósitos do coração amante de si mesmo. Que gravidade, hein? Falando disso aqui, eu fico imaginando quantas pessoas não compreendem essa verdade, essa realidade espiritual do significado da besta, do selo da besta, desse trabalhar do mistério da iniquidade na humanidade, enquanto estão com seus olhos voltados para a história futura, ou para as profecias, esperando que alguém se manifeste na terra como se fosse o anticristo. Enquanto espera tudo isso, as coisas estão o quê? Acontecendo. O selamento já está acontecendo. Seguindo adiante, o selamento do nome do anticristo nas frontes dos homens visa, portanto, a formação de uma imagem da besta e a sua instauração dentro do santuário de Deus. Não diz o texto que se deva fazer uma estátua, como se fosse uma escultura, e colocá-la dentro de um templo físico reconstruído em Jerusalém. Ou seja, falar de um templo físico em Jerusalém reconstruído e colocar lá dentro uma imagem, não existe isso na Bíblia. Você pode ler toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, não existe essa ideia de reconstrução de um novo templo para que isso aconteça. O Apocalipse é um livro simbólico, e como tal, ele vai usar o templo enquanto símbolo do homem, e a imagem da besta, o contrário da imagem de Deus, sendo gerada dentro do homem. Por isso continua dizendo: desde que Cristo foi crucificado, o templo dos judeus já não mais é reconhecido nas Escrituras como santuário divino. Antes, afirma o texto que o falso profeta seduz os que habitam sobre a terra para que se faça uma imagem da besta, assim como Deus está a formar dentro do homem o seu santuário, a sua própria imagem, a fim de torná-lo à semelhança do Altíssimo. O império das trevas está gerando dentro do homem, que é o santuário de Deus, a imagem do homem da iniquidade. Encaminhamo-nos para a reta final da história humana, em que todos se encontrarão no vale da decisão e haverão de decidir-se pela verdade ou pelo engano, por Cristo ou pelo anticristo, pelo ego ou pelo eu sou. Então, como ficou claro agora, quando nós colocamos lado a lado o ego de um lado, o eu sou de outro, o que está em oposição ao ego não é o superego de Freud, nem o id, nós não estamos contradizendo o que ele diz. Ele está falando de uma outra realidade totalmente psíquica da humanidade. Nós estamos usando o termo ego enquanto uma realidade espiritual no âmbito da consciência humana, porque a consciência humana é o aspecto e o lado transcendental do homem, ou seja, vai além das questões físicas, né? E mesmo neurológicas do homem, vai além disso. Logo, quando nós colocamos aqui lado a lado o ego ou o eu sou, fica claro essa dicotomia. Não poucos os que hoje se encontram despercebidos
extasiados pelas luzes do circo e pela magia dos arlequins no palco da falsa religião, se darão conta do engano em que viveram por toda a sua existência. Estamos chamando aqui a atenção, queridos, porque infelizmente, inclusive eu vi um vídeo hoje muito interessante, passei o dia pensando nesse pequeno vídeo. Uma senhora, se referindo a um dado pregador, ela dizia que o pregador, esse referido pregador do vídeo, pregava que a salvação é somente por Cristo, pela graça, nós temos que morrer para o velho homem, nascer para Deus, enquanto novo homem, tal, só as coisas do evangelho mesmo, né? E aí a irmã ficou empolgada, gostava demais de ver esse pregador falando essas coisas boas, e ela resolveu postar esse videozinho no grupo da igreja dela. Tinha um grupo lá de irmãs, ela postou. Foi ela postar e alguém fala assim para ela, assim, lá no grupo da igreja: minha irmã, olha, esse irmão aí, ele não prega o que nós acreditamos, porque nós somos arminianos, e este homem é calvinista. E aí no videozinho essa irmã fica perguntando, interessante, eu nem sei o que é arminiano, eu só sei que se esse irmão prega aquilo que a nossa igreja não prega e discorda, logo agora eu estou em dúvida da minha igreja, porque tudo que ele prega é o que está na Bíblia. Mas quando ele diz, eu não sei nem o que é ser arminiano, é uma questão muito séria, porque as pessoas, elas se estabelecem em igrejas, elas acabam se convertendo num grupo ou no outro, e não sabem exatamente a origem, não sabe o que se prega, não sabe nada sobre aquele grupo. Ela só ali chegou, foi bem recebida, foi bem acolhida, oraram por ela, uma maravilha, glória a Deus. Tudo tem o seu segmento, né? Como eu dizia aqui no domingo passado, às vezes você se converte num lugar, e aquele lugar te acolhe, te dá o que você precisa para aquele momento. Mas ali, enquanto um aprisco, não é um lugar ideal do ponto de vista de sua permanência. Lembra que Jesus chega, ele entra lá quando ele curou o cego de nascença, e o cego foi expulso do templo, e Jesus faz aquela parábola dizendo do bom pastor, do aprisco, das ovelhas. Ele diz, olha, a ovelha, ela entra pela porta que sou eu, e ela sai pela porta que sou eu, para os pastos verdejantes. Ele fala da necessidade de que em algum momento a ovelha precisa de um aprisco, porque está inverno, não tem pastos, né? Tem muita chuva, está nevando, então a ovelha fica ali guardadinha naquele aprisco, mal cheiroso, sujo, pouca comida, pouca água, apertado, mas é temporariamente. Logo, como Jesus disse, entrará por mim e sairá, e achará pastagem. Logo, em algum momento essa ovelha tem que sair do aprisco. Mas o fato é que muitas pessoas, elas não têm ideia, não têm noção não somente da grandeza do evangelho, mas sobretudo da responsabilidade que nós carregamos na pregação do evangelho, porque lidamos com almas, lidamos com pessoas, com vidas, é o bem mais precioso. Nós não lidamos com dinheiro, nem com cadeiras, nem com coisas, nem com mercadorias, são pessoas. Essas pessoas precisam ser o quê? Dirigidas na verdade, alimentadas na verdade. E aqui tem essa advertência muito séria quando diz, não poucos os que hoje se encontram despercebidos, estamos falando exatamente de cristãos, hein? Se encontram despercebidos, extasiados pelas luzes do circo e pela magia dos arlequins no palco da falsa religião. Só fica envolvida com tantas coisas, com tantos programas. Um dia se darão conta do engano em que viveram por toda a sua existência. As trombetas soarão, anunciando que é chegado o tempo da decisão. E finalmente,
perceberão que o humanismo, a ideologia que faz do homem o centro e a razão de tudo, é a religião universal do anticristo, que está sendo imposta a todos os homens. Ou seja, quando se diz aí de uma religião universal do anticristo, não pense que as placas vão cair e que agora vai ter só um segmento. Não, isso é impossível que aconteça. Nenhuma religião abrirá mão dos seus dogmas, dos seus ritos, né? Afinal, a guerra da humanidade se dá muito pela via da religião. Então não tem como você destruir isso. Agora, quando se pensa que a despeito de quantas religiões haja, quantas placas haja, quantos credos possam haver, se houver uma única base na qual todas se alicerçam e todas se edificam, no caso, o humanismo, fazer do homem o centro de todas as coisas. Daí não importa se você prega o evangelho ou um evangelho distorcido, no sentido de que o evangelho seria para beneficiar o homem, para que ele se realize enquanto homem, enquanto Deus se torna apenas um objeto, uma ponte, mediante o qual o homem alcança seus ideais. Não importa. Se você usa de qualquer outro artifício religioso, de orações, de práticas religiosas, se no final está o homem, está o ego, mesmo em nome de Deus, certamente isso é o humanismo, a religião universal do anticristo, que está sendo imposta a todos os homens. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Queridos, o DEVAP tem trabalhado nesse sentido, não é? De abrir o nosso entendimento sobre essa questão espiritual dessa edificação. Chegamos aqui na página 125, nas 3 estrelinhas. A partir daqui nós vamos falar acerca do outro selo que diz o Apocalipse, que é o selo de Deus. Tá bom? Então até o final desse capítulo nós vamos tratar acerca do selo de Deus, como que o Espírito Santo está trabalhando para selar os servos de Deus, selar na testa dos homens o nome do Pai e o nome do Cordeiro. Até aqui nós falamos sobre o ego sendo trabalhado dentro do homem. A partir de então vamos falar de como agora esse ego é destronado, como ele é destruído e como agora o Espírito Santo trabalha edificando dentro do homem, forjando a sua imagem, a sua própria semelhança. Numa outra linguagem, como Paulo vai dizer aos Filipenses capítulo 4, salvo engano, versículo 19, até que Cristo seja formado em vós. É atrás desse selamento, o selo de Deus, que nós estamos em busca. Tá bom? Já estamos um pouco adiantados, não temos como entrar no selo de Deus hoje. Se entrarmos, nós não teremos como concluir. Então, venham na próxima semana, na próxima quarta-feira, e vamos seguir adiante, falando então sobre o selo de Deus. Amém?